Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio dos comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos, com a Mel Coelho, essa pessoa que vos fala. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Aproveita, já compartilha aí esse conteúdo, essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, deixa o seu like também. Bom, nós estamos na lição 7, gente, e olha só o título da semana: Esperança Indestrutível, sábado 6 de agosto. Ao sobrevirem provações, lembrem-se de que elas são enviadas para seu bem. Ao virem provações e tribulações, saibam que são enviadas para que vocês possam receber do Senhor da glória renovada força e aumentada humildade, de maneira que Ele possa seguramente abençoar, suster e elevar vocês. Com fé e esperança, fiquem firmes nas promessas de Deus. É desígnio do Senhor que seu povo seja feliz, e Ele abre diante de nós, uma após outra, fontes de consolo, nas quais podemos nos encher de alegria e paz em meio às experiências presentes. Não devemos esperar até que entremos no céu para sentirmos alegria, conforto e regozijo. Devemos desfrutá-los já nesta vida. Perdemos muito porque não desfrutamos as bênçãos que podem ser nossas em nossas próprias aflições. Todos os nossos sofrimentos e tristezas, todas as nossas tentações e provações, todas as nossas amarguras e todos os dissabores, todas as nossas perseguições e privações, ou seja, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as experiências e circunstâncias são obreiras de Deus para que o bem nos seja trazido. Olhemos a claridade que está atrás da nuvem. Minha consagração hoje, página 185. Agora que você não pode mais ser ativa e lhe sobrevêm enfermidades, tudo o que Deus requer de você é que confie nele. Confie a guarda de sua alma a Ele, como a um fiel Criador. Suas misericórdias são certas, eterno o seu conserto. Feliz aquele cuja esperança está no Senhor seu Deus, para que para sempre mantém a verdade. Que seu espírito tome posse das promessas e a elas se apegue. Se não puder, logo chamar à memória a rica e certeza contida nas preciosas promessas, ouça-as dos lábios de outros. Que plenitude, que amor e certeza se encontram nessas palavras dos lábios do próprio Deus, proclamando seu amor, sua piedade e interesse nos filhos aos seus cuidados. O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, versículos 6 e 7, e Mensagens Escolhidas, volume 2, página 231. A Bíblia nos revela Cristo como bom pastor, buscando incansavelmente a ovelha perdida. Por métodos a ele peculiares, ajudava a todos quantos se achavam em necessidade de auxílio. Com terna graça, cheia de cortesia, ele atendia aos enfermos, comunicando-lhes cura e força. Toda a vida do Salvador caracterizou-se pela altruísta beneficência e a beleza da santidade. Ele é o nosso modelo de bondade. Desde o princípio de seu ministério, as pessoas começaram a compreender mais claramente o caráter de Deus. Ele realizava na própria vida o que ensinava. Manifestava coerência sem obstinação, benevolência sem fraqueza, ternura e compassividade sem sentimentalismo. Era muito sociável, mas também reservado.
desencorajando qualquer intimidade. Sua temperança nunca se transformava em fanatismo ou austeridade. Não agia de acordo com o mundo, contudo estava atento às necessidades dos mais humildes. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 261 e 262. Domingo, 7 de agosto, o quadro mais amplo. Contemplando a situação dos fiéis em seus dias, Abacuque expressou a angústia que estava em seu coração, perguntando: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Abacuque, capítulo 1, verso 2. Só um minuto, gente, o alarme tocou. Aproveitando a oportunidade aqui que o alarme tocou, gente, eu tenho um pouco de dificuldade para tomar água, mas a água é extremamente importante para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então eu coloco alarme no celular para lembrar de tomar água e ando com a minha garrafinha. Uma dica aí para vocês, tá? Tome água, criaturas. Bom, vamos voltar aqui aos comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. Deus respondeu ao clamor de seus filhos leais. Por intermédio de seu porta-voz, ele revelou sua determinação de levar a correção à nação que o tinha desprezado para servir aos deuses dos gentios. Enquanto alguns ainda estivessem se perguntando com relação ao futuro, ele moldaria de maneira miraculosa os planos das nações dominantes na terra, levando Babilônia à supremacia. Os príncipes de Judá e os mais distintos dentre o povo seriam levados cativos para a Babilônia. As cidades e os vilarejos da Judéia e os campos cultivados seriam devastados, nada seria poupado. Confiante de que, mesmo nesse terrível juízo, o propósito de Deus para seu povo seria de alguma forma cumprido, Abacuque se rendeu em submissão à vontade revelada de Jeová. Não és tu, desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, o meu santo? Verso 12. Ele exclamou. Então sua fé viu além das perspectivas desoladoras do imediato futuro e, descansando nas preciosas promessas que revelam o amor de Deus por seus confiantes filhos, o profeta acrescentou: não morreremos. Com essa declaração de fé, ele depôs sua causa, bem como a de cada crente israelita, nas mãos do Deus compassivo. Profetas e Reis, páginas 226 e 227. A fé que fortaleceu Abacuque e todos os santos e justos naqueles dias de grande provação é a mesma que sustém o povo de Deus hoje. Nas horas mais escuras, sob as mais difíceis circunstâncias, o crente cristão pode se apoiar na fonte de toda luz e poder. Dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovados. O justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. No serviço de Deus não precisa haver desânimo, nem hesitação ou medo. O Senhor fará mais do que cumprir as mais altas expectativas dos que nele põem sua confiança. Ele lhes dará a sabedoria que suas múltiplas necessidades demandam. Profetas e Reis, página 227. O tempo de espera pode parecer longo, o coração pode ser oprimido por circunstâncias desanimadoras. Muitos daqueles em quem confiamos podem cair ao longo do caminho, mas como o profeta que procurou encorajar Judá no tempo de apostasia sem precedente, confiantemente podemos dizer: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Tenhamos sempre em mente a confortante mensagem. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere.
porque certamente virá, não tardará. Profetas e Reis, página 228. Segunda-feira, 8 de agosto. Quem nosso Pai é? Segunda-feira não é dia de preguiça, gente. É dia de ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina e também compartilhar. Não fique aí só para você essas mensagens especiais. Compartilha aí, manda para frente aí para o povo aí, tá bom? Bom, vamos lá. De modo geral, os judeus acreditavam que o pecado fosse punido nesta vida. Toda enfermidade era considerada castigo de algum mau procedimento, fosse da própria pessoa ou de seus pais. De fato, todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas essa verdade fora deturpada. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, havia levado as pessoas a considerar que a doença e a morte viessem de Deus, como castigos arbitrariamente provocados por causa do pecado. Por isso, aquele sobre quem caíra grande aflição ou calamidade sofria também por ser olhado como grande pecador. Deus tinha dado uma lição para evitar isso. A história de Jó mostra que o sofrimento é causado por Satanás, mas o Senhor predomina sobre ele para fins misericordiosos. Mas Israel não entendera a lição. O mesmo erro pelo qual Deus havia reprovado os amigos de Jó se repetiu nos judeus ao rejeitarem Cristo. A crença dos judeus a respeito da relação existente entre o pecado e o sofrimento era apoiada pelos discípulos de Cristo, procurando corrigir o erro deles. Não explicou a causa da aflição daquele homem, mas disse-lhes qual seria o resultado. Por meio dela, as obras de Deus se manifestariam. O desejado de todas as nações, página 378. Santidade e humildade são inseparáveis. Vou repetir, gente, ó. Santidade e humildade são inseparáveis. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, tanto mais completamente ela se humilha e se submete. Quando Jó ouviu a voz do Senhor, do meio de um redemoinho, exclamou: Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, capítulo 42, verso 6. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins clamarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que ele exclamou: Ai de mim, estou perdido. Isaías capítulo 6, verso 3 e 5. Aquele que tem um vislumbre do imaculado amor de Cristo conta como perda todas as coisas e olha-o como aquele que traz a bandeira entre 10.000, como o totalmente desejável. Olha só, ao olharem para Cristo, os serafins e os querubins cobrem a face com as asas, não ostentam sua própria perfeição e na presença e na glória de seu Senhor. Quão impróprio é, pois, que os seres humanos se exaltem, revistam-se antes de humildade, cesse toda luta pela supremacia e aprendam o que significa ser manso e humilde de coração. Aquele que contempla a glória e o infinito amor de Deus terá uma opinião humilde de si mesmo. Contudo, ao contemplar o caráter divino, será transformado na imagem divina. Para conhecê-lo, página 175. Terça-feira, 9 de agosto, a presença do nosso Pai. Muitos têm ideias confusas quanto ao que constitui a fé e vivem completamente abaixo de seus privilégios. Confundem sentimento e fé e estão continuamente aflitos e perplexos, pois Satanás tira toda vantagem de sua ignorância e inexperiência. Precisamos crer que somos escolhidos de Deus para ser salvos pelo exército da fé, mediante a graça de Cristo e a atuação do Espírito Santo. E devemos louvar e glorificar a Deus
por tão maravilhosa manifestação de seu imerecido favor. É o amor de Deus que atrai a pessoa a Cristo para ser graciosamente recebida e apresentada ao Pai. Deus coloca seu amor no povo eleito que vive no mundo. Esse é o povo a quem Cristo redimiu a preço do próprio sangue. E uma vez que os que pertencem a esse povo correspondem à atração de Cristo mediante a soberana misericórdia de Deus, eles são eleitos para ser salvos como seus filhos obedientes. Manifesta-se neles a abundante graça de Deus, o amor com quem os amara. O amor com que os amara. Todo aquele que se humilhar como uma criancinha, que receber a palavra de Deus e a ela obedecer com a simplicidade de uma criança, estará entre os eleitos de Deus. Nossa Alta Vocação, página 75. Com o amado João, eu lhes peço, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Que amor, que incomparável amor, que, pecadores e estranhos como somos, possamos ser levados novamente a Deus e adotados em sua família. A Ele nos podemos dirigir chamando-o pelo terno nome de Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9. O que é um sinal de nossa afeição por Ele e um penhor de sua terna consideração e parentesco para conosco. Todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito, inesgotável amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Podemos meditar nele todos os dias de nossa vida. Podemos examinar diligentemente as Escrituras, a fim de compreendê-lo. Podemos reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celestial. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Podemos estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais poderemos compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 628. Que mensagem linda, gente. Que mensagem extraordinária. Quarta-feira, 10 de agosto, os planos de nosso Pai para nós. Sejamos esperançosos e corajosos. O desânimo no serviço do Senhor é pecaminoso e insensato. Ele conhece cada uma de nossas necessidades. Tem todo o poder. Pode conceder aos seus servos a medida da eficiência que sua necessidade requer. Seu amor e compaixão infinitos jamais se esgotam. A majestade e onipotência alia ele a bondade e a compaixão de um terno pastor. Não precisamos nutrir o temor de que o Senhor não cumprirá suas promessas. Ele é a verdade eterna. Jamais modificará a aliança feita com aqueles que o amam. As promessas que fez à igreja são infalíveis. Dela fará uma eterna excelência, um motivo de júbilo para muitas gerações. Estudemos o capítulo 41 de Isaías para compreender todo o seu significado. Quem escolheu a Cristo aliou-se a um poder que nenhuma combinação de sabedoria nem força humana podem vencer. Não tema, porque eu estou com você, declara ele. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Porque eu, o Senhor, seu Deus,
o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Isaías capítulo 41, verso 10, 13. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 34 e 35. O próprio Deus é a fonte de toda a misericórdia. Seu nome é compassivo e clemente. Ele não nos trata como nós merecemos, não questiona se somos dignos de seu amor, mas derrama sobre nós as riquezas desse amor, a fim de tornar-nos dignos. Não é vingativo, não busca punir, mas redimir. Mesmo a severidade que mostra por meio de suas providências é manifestada para a salvação dos que se extraviaram. Ele deseja intensamente aliviar as desgraças das pessoas e aplicar-lhes as feridas seu bálsamo. O maior discurso de Cristo, página 20. O propósito que Deus quer realizar por meio de seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus manifestados na Igreja, o mundo deve ter uma ideia de seu caráter. E se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que amam, temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. Os olhos do Senhor fixam-se em cada um dos membros de seu povo. Ele tem um plano para cada um. É seu propósito que os que cumprem seus santos preceitos sejam um povo distinto. Ao povo de Deus aplica-se ainda hoje, como ao antigo Israel, as palavras escritas por Moisés sob inspiração divina. Vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Mesmo essas palavras não expressam completamente a magnitude e a glória do propósito de Deus a respeito de seu povo. Devemos revelar os princípios de seu reino, não só em relação ao mundo, como a todo o universo. Recado está dado, gente. Texto, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 15. Quinta-feira, 11 de agosto, a disciplina do nosso Pai. Há uma lição para nós nessa experiência de Paulo, pois ela revela a maneira de Deus agir. O Senhor pode tirar vitória daquilo que, para nós, pode parecer frustração e derrota. Corremos o perigo de nos esquecermos de Deus e olhar para as coisas que se veem, em vez de contemplar pelos olhos da fé as que não se veem. Quando ocorre uma adversidade ou calamidade, estamos prontos a acusar a Deus de negligência ou crueldade. Se lhe parece adequado eliminar nossa utilidade em algum sentido, nós nos entristecemos, não parando para pensar que Deus pode estar agindo assim para nosso bem. Necessitamos aprender que a correção é uma parte de seu grande plano e que, sob a aflição, o cristão pode, algumas vezes, fazer mais pelo Mestre do que ao estar empenhado em serviço ativo. Atos dos Apóstolos, página 305. Muitos que professam o nome de Cristo e afirmam estar esperando sua breve volta, não sabem o que é sofrer por amor a Cristo. Eles não têm o coração subjugado pela graça e não estão mortos para o eu, como se vê muitas vezes de diferentes maneiras. Ao mesmo tempo, estão sempre falando de provações, mas a principal causa de suas provas é o coração não subjugado, que torna o eu tão sensível que geralmente é contrariado. Se essas pessoas compreendessem o que é ser humilde seguidor de Cristo, um verdadeiro cristão, começariam a trabalhar com bastante fervor e começariam de modo certo. Morreriam primeiro para o eu,
passando então a ser constantes na oração e deteriam cada paixão no coração. Forte, né, gente? Esse texto muito forte. Coloca aí o comentário de vocês, o que vocês estão achando aí dos comentários de Ellen White. Abandonem a confiança e a suficiência própria de vocês, irmãos, e sigam o manso modelo. Mantenham Jesus em mente sempre, pois ele é seu exemplo, e vocês devem caminhar em seus passos. Olhem para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Por nossos pecados, o Cordeiro manso foi uma vez morto, ferido, moído, esmagado e afligido. Soframos, pois, alegremente alguma coisa pelo amor a Jesus, crucificando diariamente o eu, e sejamos participantes das aflições de Cristo aqui, a fim de podermos ser participantes de sua glória, sendo igualmente coroados com glória, honra, imortalidade e vida eterna. Primeiros Escritos, página 113 e 114. Se esperamos usar sua coroa, temos que esperar suportar a cruz. Nossas maiores provas virão dos que professam piedade. Foi assim com o Redentor do mundo, assim será com os seus seguidores. Os que sofrem sinceros na conquista da coroa da vida eterna não precisam ficar surpreendidos nem desanimados se a cada passo rumo a Canaã celestial encontrarem obstáculos e provas. O Salvador sabe o que é melhor. A fé aumenta mediante o conflito com a dúvida, as dificuldades e provas. A virtude reúne forças por meio da resistência à tentação. João, em santa visão, contemplou os fiéis que saem da grande tribulação, em volta do trono de Deus, com vestes brancas e coroados de glória imortal. Sua fidelidade a Deus e sua palavra se torna evidente, e as altas honras do céu são conferidas a eles como vencedores na luta com o pecado e Satanás. Nossa alta vocação, página 359. Sexta-feira, mais um final de semana chegando. Quero desejar para você e para sua família um feliz sábado, um bom final de semana. Fique mais pertinho de Jesus. Vamos lá para o nosso estudo adicional, sexta-feira, 12 de agosto. Olha só, todos nós passamos por dias de profunda decepção e extremo desânimo. Dias em que só predomina a tristeza, nos quais é difícil crer que Deus ainda seja o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivendo. É nesse momento que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida e ao cativeiro da incredulidade. Se nesses momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se para afirmar nossos pés no fundamento mais firme que os montes eternos. E nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. Ellen White, Profetas e Reis, página 94. Linda, né, gente? A mensagem dessa semana, os comentários de Ellen White são assim extremamente relevantes, especialmente para compreendermos a palavra de Deus e ficarmos mais próximos de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo sábado e até a próxima.